Fala galera, tudo bem? Eu sou Adroaldo Lima, professor de matemática e o tema da nossa aula hoje será domínio algébrico de uma função real. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos verificar quais são os possíveis valores de x que poderão ser substituídos. Formaremos um conjunto e esse conjunto é chamado de domínio. Então, eu coloquei aqui alguns exemplos que a gente vai construindo e à medida que eles forem sendo resolvidos, eu vou completando o nosso resumo. Então vamos começar, exemplo 1, letra A aqui. Na letra A, ele pergunta qual é o domínio dessa função. Observe que no lugar do x eu posso colocar qualquer número real. Quando elevar ao quadrado e somar com 1, ainda assim será um número real. Eu posso colocar números positivos, eu posso colocar frações, eu posso colocar radicais, eu posso colocar números negativos. Qualquer número elevado ao quadrado mais 1 continua sendo real. O que faz a gente concluir que nesse caso, o domínio dessa função, o domínio da função f é exatamente todos os números reais. Eu não tenho nenhuma restrição. Diferentemente da letra B. Observe que na letra B é uma fração e não é qualquer fração que existe. Eu tenho que lembrar que o denominador da fração obrigatoriamente precisa ser diferente de zero. Eu não preciso nem analisar o numerador. Veja que o numerador ele pode ser qualquer número real, mas o denominador não. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai dizer que x mais 1 é diferente de zero e com isso a gente vai concluir que o x obrigatoriamente passa o número 1 para lá. O x necessariamente vai ser diferente de menos 1. Então, nesse caso, o domínio da minha função g será todos os números reais, exceto o menos 1. Porque é o único número que, ao substituir no lugar do x, faz com que essa função não exista. Ok? Então, vamos completar nosso resumo. Se eu tiver uma fração, o numerador não vai ter nenhum problema. Então, eu vou dizer que o domínio será real. Se tiver no denominador, a minha preocupação é dizer que ele tem que ser diferente de zero. E aí eu vou ter que resolver o que tiver lá, ok? Bem, o segundo caso são as raízes. Vamos pensar assim, as raízes de índice ímpar. Pensando rapidamente, a raiz cúbica de 8 é 2, ou seja, eu tenho raiz cúbica de número positivo 8. Tá? Eu tenho raiz cúbica de 0, que é 0. E tenho a raiz cúbica de menos 8, que é menos 2. Eu tenho a raiz cúbica de número negativo. Então, quando o índice for ímpar, a raiz pode ser de qualquer tipo de número, positivo, negativo ou nulo. Então, no primeiro caso aqui, na letra C, eu não tenho problema em relação a esse número. Esse número pode ser positivo, negativo ou nulo. Então, nesse caso, como pode ser qualquer número, eu vou dizer que o meu domínio, o domínio da função h, é exatamente o conjunto dos números reais, tá? Já se essa raiz estiver no denominador, a gente vai pensar do mesmo jeito. Existe raiz cúbica de qualquer número? Sim. O detalhe é que esse número daqui, ó, ele está no denominador. E por estar no denominador, a gente vai dizer que ele é diferente de zero. Ok? Então você vem aqui e faz menos x mais 5 diferente de zero. Se nós passarmos o 5 para o outro lado, vai ficar menos x diferente de menos 5. E se nós multiplicarmos por menos 1, a gente vai concluir que x é diferente de 5. Então, quem vai ser o domínio da minha função t? Será todos os números reais, exceto o 5. Ok? Então, quando a raiz tem índice ímpar, vai funcionar de maneira semelhante à ideia da fração. Então, você vai dizer que no numerador o domínio vai ser real, isso quando n for ímpar, e no denominador eu vou pegar ele, g de x, que é o que vai estar dentro da raiz, é o radicando, e vou dizer que ele é diferente de zero, e aí eu vou precisar resolver. Tá? Então, no primeiro caso, funciona de maneira igual para raiz de índice ímpar ou fração. Agora vamos analisar quando o índice for um número par. Quando o índice for um número par, vamos colocar aqui a letra E
e letra F. Vamos lá. Na letra E, a gente vai colocar, vamos botar aqui, f de x é igual a raiz quadrada de 4 menos x. E aqui nós vamos colocar g de x igual a x mais 1 sobre a raiz quadrada de x menos 3. Bem, antes da gente resolver essas duas situações, vamos pensar. Existe raiz quadrada de número positivo, por exemplo? Existe a raiz quadrada do número 4? Existe, é 2. Existe a raiz quadrada do número 0? Existe, é 0. Existe a raiz quadrada de menos 4 dentro dos reais? Não. Então, a única imposição que a gente faz às raízes onde o índice é par é que o radicando, aquilo que vai ficar debaixo ali da raiz, seja um número positivo ou 0, mas jamais negativo. Então, vamos pensar da seguinte maneira. Esse número daqui, ele só não pode ser negativo. Então, ele tem que ser maior ou igual a 0. Então, se nós considerarmos ele fora do radical, ficaria com essa desigualdade, ó. 4 menos x é maior ou igual a 0, menos x é maior ou igual a menos 4. Eu vou poder multiplicar por menos 1. Não esqueça que você tem que multiplicar dos dois lados, ou seja, vai ficar x e aqui vai ficar 4. E quando você multiplica uma desigualdade por um número negativo, ela inverte o sentido. Se aqui é maior ou igual, a gente vai colocar menor ou igual. E o domínio da função f será x pertence a R, tal que x é menor ou igual a 4. Você ainda pode escrever em forma de colchete, ou seja, x vai ser aberto em menos infinito até o 4 fechado, colchete fechado por conta do igual, tá? Na letra G vai funcionar de maneira semelhante. Então, o numerador não tem um problema, pode ser qualquer número real, mas o denominador, pelo fato do índice ser par, ele vai ser maior ou igual a 0. Só que tem um detalhe, como essa raiz está no denominador, eu não vou considerar maior ou igual, eu vou considerar apenas maior, porque estando no denominador ele não pode ser 0. Então eu vou dizer que x menos 3 é maior que 0, ou seja, x é maior do que 3. Então, quem será o domínio dessa função? O domínio dessa função será x pertence a R, tal que x é maior do que 3. Ou, se nós escrevermos em forma de colchete, vai ficar aberto em 3, indo para mais infinito também aberto. Bem, no nosso resumo, como é que isso vai funcionar? Quando o índice for par e tiver no numerador, eu vou dizer que f de x, ou seja, o que tiver aqui dentro, vai ser maior ou igual a 0. E se tiver no denominador, eu vou dizer que g de x é apenas maior que 0, pelo fato de não poder ser 0 quando está no denominador. Então, gente, é isso aí. Espero que tenham gostado e até a próxima.